duas ideias se confrontaram inicialmente quando eu falei material sonoro. Claro que eu não vou tomar como se vocês já se lembrassem de tudo. E o material sonoro pressupunha a ausência de estrutura, a falta de forma e o desaparecimento das relações. E esse material, que seria multipartículas, ele tornar-se-ia ontológico, no sentido de que a ontologia desse material pressupõe o desaparecimento das relações, forma e estrutura. Então esse material pode ser chamado, e vai ser chamado por Deleuze, de aformal. Então quando Deleuze, por exemplo, trabalha em música, ele objetiva alcançar uma música aformal, no sentido de A privativo, porque o aformal é exatamente essa matéria. De outro lado, eu coloquei o material pictórico utilizado pelo Bacon, eu chamei de pesado. E disse que o material pictórico usado pelo Paul Klee, eu não usei, mas posso usar agora, era light, era leve. Pelo motivo de que a obra do Paul Klee é envolvida, a obra pictórica do Paul Klee é envolvida pela música. Então, ele faz uma mistura que inclui música. Daí essa tentativa de ele produzir uma arte tão fina, cores tão diluídas, enquanto a cor no Bacon seria uma cor muito pesada. O que nós temos que fazer, inicialmente, é uma prática que um artista, por exemplo, como Francis Bacon, por exemplo, ou mesmo como o Lucian Freud, se ele objetiva expor na sua obra o que eu estou chamando de material, no caso da pintura, material pictórico, ele tem que utilizar de instrumentos para enfraquecer a forma, a estrutura ou a relação. Porque há um enfraquecimento de forma, estrutura e relações que permitirá a emergência, o surgimento, o aparecimento desse material. No Francis Bacon, tem um instrumento muito poderoso que se repete em toda a obra dele, que é a deformação. A deformação em Bacon não teria uma finalidade gratuita de adorno, porque se você não encontrasse esta função que eu estou dando à deformação, a deformação seria uma representação. Mas ela não é uma representação. Ela tem a função de romper com formas. Vocês conhecem. Então, eu tinha que, até o padre tinha que ter trazido dele até hoje, né, para mostrar, né? Seria muito mais fácil. Tem o 2? Não. Aonde vai? Aí o livro. Eu não vejo bem, não. Onde é seu? Deixa eu dar uma mostrada aqui. Clee Bacon, aqui, tá? Clee Bacon. A tecnologia. Fazendo elástico. Ok. O famoso dele deformado, Papa. Então, eu coloquei
uma coisa que aparentemente é de pouca importância, eu coloquei a deformação como Instrumento de quebra. um meio de quebrar forma. Então vocês vejam até a construção da palavra deformação, deforma. Então aqui você teria exatamente, novamente surgindo uma ideia, que é a ideia de figura, porque o Bacon trabalha com essa ideia de figura, enquanto o Lyotard produziu até um nome mais bonito, que é figural. Tá? A figura, ela teria a função de fazer emergir esse material, fazer surgir, vocês estão vendo não, surgir esse material. Então o B vai ter uma questão positiva na obra dele de produzir a figura isolada. Isso não vai se dar em toda a obra, mas ele vai produzir a figura isolada. E muito interessante que ele cria alguma coisa que pode ser chamada de pista ou de redondo, que circunda as figuras dele, para isolar a figura. Então no Bacon nós vamos ter três elementos fundamentais. É a superfície primeira, em francês é a plaque, eu não sei como traduzir isso, a plaque, vou chamar de quê? Placa. Uma placa, vamos dizer azul, uma pista ou um redondo, digamos vermelho, e a figura dentro. Então a obra do Bacon é constituída por essas três superfícies diferentes. O que faz com que mostra é que a placa, a pista ou o redondo e a figura, elas não estão ali graças ao imaginário de Bacon. Elas estão ali como função do pensamento. Essa função do pensamento foi pensado aqui para permitir o desaparecimento que se chama em pintura narração e ilustração. A ação do Bacon, então, na obra dele, é uma ação de força. É uma força. A deformação para romper com a forma, para rompimento que ele puxa com a forma, e vocês têm que saber claramente que a percepção humana lida o tempo inteiro com figura e fundo. Formas. Figura e fundo é o que a gente lida o tempo todo. Então eu posso tranquilamente dizer que há uma intenção baconiana, né, de quebrar o esquema perceptivo dado na figura e fundo. Certo? Vocês estão conseguindo acompanhar essa aula? Hein, Silvio? Acho que está indo bem, né? Vocês vejam que na aula passada eu falei na estética musical. E agora estou indo para a estética cultural. E nela, ao que parece, nós estamos encontrando algo muito semelhante, que é, eu vou dizer em formas negativas, que é a decomposição da forma. A decomposição da forma. Vocês estão conseguindo acompanhar? A decomposição da forma ou estrutura, que na aula passada eu chamei de melodia e de harmonia, né? Uma quebra da melodia e da harmonia da música atonal, né? Mas não é só isso, não é só isso. É romper também com formas derivadas. Tá bem assim? Então, na música como na pintura, uma pintura e uma música aformais. Na música, o confronto de uma música aformal, que eu tenho que passar agora a compreender a música formal,
é diretamente com a harmonia, o eixo harmônico, o eixo melódico, que varia na música atonal, mas está presente também. Então a primeira coisa que a gente tem que saber, eu não sei se vocês estão acompanhando, todo mundo sabe o que é música atonal? Do Schoenberg? Depois eu falo de uma aula da música atonal. Mas o que a gente tem que compreender aqui é que o Deleuze não é o ator. O ator, ele decanta a música atonal. Ele é o filósofo da música, mas decanta a música atonal. O Deleuze não. O Deleuze vai buscar uma música aformal. Logo ele coloca a atonal como forma também. Vocês estão ainda acompanhando bem? Quando chega na pintura, nós temos um elemento, um bacon, que vai ser instrumento de compreensão. É a deformação. A deformação visa desfazer as formas. É inclusive vocês começarem agora a compreender, porque isso daqui não é uma filologia, mas como são instrumentos teóricos, são importantes de se entender. Por exemplo, deformação e transformação. A transformação pressupõe uma viagem, no sentido de que há metamorfose. Todo ser se transforma. Então, a ideia de transformação é uma dinâmica, enquanto que essa ideia de deformação é estática. Não sei se foi claro isso que eu disse para vocês. É uma estática. E ali não deixa as formas aparecerem. Como é que vocês compreenderam bem isso daqui? Você compreendeu, Tatiana? Então, o prefixo trans pode ser chamado, traduzido por trip. Viagem. Aí é mais movimento, você tem mais totalmente a transformação. Não. Porque eu digo, na imagem e movimento, você teria transformação. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, por exemplo, você vai encontrar práticas pictóricas que trabalham com a transformação, que é a modificação das formas. Modifica as formas e metamorfo é forma, metamorfose, enquanto que o Bacon está falando de deformação, para a destruição das formas. Então, vocês entenderam aqui? Só uma pergunta. Cairia bem aí, e depois eu posso explicar o porquê disso, o termo decomposição? Porque quando eu falo isso, estou me referindo aos últimos trabalhos que eu tive contrato da Cindy Sherman, uma fotógrafa. Ela decompõe? Ela trabalha, não, ela fotografa objetos de decomposição. Ela saiu de um período muito longo de autorretratos. Por exemplo, ela passou para fígados decompostos. Exato, isso. Se essa decomposição vai ter a ver com a deformação, mas com a transformação. Poderia ser uma função semelhante à deformação. Seria isso? É isso. Um meio de liberar o material. Exato. Gostaria porque que você o apodrecimento ele não tinha que ser uma transformação. É uma transformação. Né? Mas quando você fotografa, você rompe com isso. Você paralisa o processo de decomposição, no caso. Você acha que o simples fato de paralisar a decomposição, que você considerou a decomposição também uma forma? É isso. É isso. Né? Você quer dizer que o simples fato de paralisar quer dizer não é mais forma? Ou, quer dizer, não sei se não é mais, mas não é uma interrupção, se o uso que ela está fazendo, mesmo que ela não tenha isso claro teoricamente, se ela está usando a decomposição da mesma forma que o Bacon está usando a deformação, para liberar matéria, ou se ela se apaixonou, como o brasileiro tem muita possibilidade de fazer se apaixonar pela forma decomposta. Não é questão da forma decomposta. Bacon não trabalha com forma decomposta, ele trabalha com deformação, com intenção de desaparecimento da forma. Eu acho, pode ser que eu esteja equivocado, não sei, você vê aí, você também vê uma questão de áreas semelhantes. Pois é, a minha questão, que eu não coloquei claramente, é a seguinte: a deformação só é possível nas artes plásticas e na fotografia, não no cinema. O cinema só a deformação, mas você pergunta se na dinâmica pode-se introduzir uma deformação, na cinética pode-se introduzir uma deformação? É uma belíssima pergunta. Vou ver, vou te responder já não. É isso? Não. Parece que foi isso, não é? Parece que foi isso. Numa dinâmica essa deformação entra. Porque eu botei deformação na estática. Aqui está perguntando se na transformação, se na viagem, existe uma deformação ou é uma transformação? Não, é transformação. A
haja transformação. Você não está no mundo das formas. É possível você fazer uma deformação no cinema? Exatamente, é isso a pergunta. A senhora está fazendo uma pergunta que eu vou te responder na frente. Você está me perguntando o seguinte, se eu disse que a deformação no bacon era estática, e se você já levantou a imagem de movimento, é evidente que mesmo no bacon eu vou encontrar uma dinâmica. Agora, se eu vou encontrar uma dinâmica dele, mas não sei se eu vou encontrar a deformação. Eu vou fazer um exame disso. Você vai ver que o bacon, inclusive, trabalha com tríptico. Sabe o que é tríptico, né? 3. Né? Nós temos que examinar, compreender bem o que é o tríptico, para saber como é que eu vou responder a tua pergunta. Está aqui, ó. Como é que eu vou responder? Está aí, ó. Exatamente, como é que eu vou responder. Entenderam? Agora, o importante aqui, por exemplo, eu acho que ela não foi bem, né? De compreensão. Vocês peguem o trabalho deleuziano no barroco, somente no barroco. E vocês, de início, vocês vão ver que o Deleuze se assegura nos maiores historiadores de arte, Zeuvorg, Panofsky, etc. Mas o Deleuze modifica a leitura deles. O Deleuze se apoia, mas modifica. Eu queria que vocês marcassem muito isso. Ele se apoia no Vox, se apoia no Deus, se apoia no sei o que, mas se modifica. Ele modifica a leitura que esses autores irão fazer. Isso nós temos que entender imediatamente. Porque lá desejo está repetindo Vox, está repetindo Hegel, de maneira nenhuma. Ele está modificando, não é transformando. Fazendo uma modificação aqui, depois eu explico por quê. Agora, não me lembro bem o que eu entendo nessa modificação. Tem a questão do... Dois medidos. Você acompanha a história da pintura e você vai ver que surge na pintura, por exemplo, seres humanos vestidos, mesas arrumadas. Então começa a aparecer na pintura uma figura muito interessante, que são as dobras das roupas, dos panos que cobrem a mesa, por exemplo, as dobras do Salvador Dalí e a textura que ele bota, campo excepcional. Campo excepcional. Então começa a surgir. E você, olhando uma pintura, mesmo aquela pintura que está ali, ó, que é uma casa com uma montanha em cima, você vai encontrar as dobras sinuosidal das montanhas em cima. Quantas dobras? Mas os pintores, quando fazem a dobra, eles fazem ela como adorno de um objeto sobre o qual eles estão trabalhando. No barroco, a dobra é o visado pelo pintor. A dobra é a essência da obra. Então o livro de Deleuze, a dobra, Lepri, é exatamente que ele verificou que no barroco a dobra não é um acidente de percurso. A dobra é essencial. Conseguiram entender bem isso daqui? Ou não, hein? Entendeu? Não é assim. Então quando você... Aqui é de uma importância incrível. Porque quando você vai acompanhar a arte, é evidente que você encontra essas práticas de dobra, de plissagem, de desdobramento em qualquer pintura. Mas acontece que no barroco a dobra se torna a essência de qualquer coisa. É como se a dobra, quando eu digo em Platão o ser, tem duas metades, o sensível e o corrigível. É possível que eu diga com uma ousadia incrível, no barroco o ser é monádico, só uma parte, a dobra. É o ser do barroco da dobra. Então aí, entenderam bem o que eu disse? Saber agora distinguir com uma clareza enorme a essência e o acidente.
Pode se chamar acidente no caso de ser uma dor. Vocês estão entendendo? Então a dobra se torna, Tatiana, essência onde? No barroco. Então nós vamos estudar o barroco. Nós vamos estudar a razão barroca, o espírito barroco, que é um espírito dobrado, invaginário. Porque a dobra para ele é a essência e não um acidente. Então, na obra do Bacon, a deformação é uma essência. Você vai encontrar toda a obra do Bacon deformada, sobretudo com aquelas cabeças, como é que se chama? Bífides, né? Cabeças bífides, né? Partidas ao meio. Isso é uma essência. E uma outra prática que é muito nítida nesse menino, no Bacon, que é a desrostificação. Desrostificar. Descaracterizar um rosto. Desfazer um rosto. Então ele não é um pintor de rosto, ele é um pintor de cabeças. Porque ele desrostifica. Está entendendo bem? Desrostifica o rosto. Então nós temos aqui a prática mais importante, que a deformação é uma essência. Como a dobra é uma essência do barroco. O Renéton tem categorias como rabo de andorinha, etc., quando ele vai ligar, né, o pensamento dele ao ser vivo, que reproduzem literalmente a dobra barroca. Quer dizer, encontrando linhas, encontrando dobras na vida. Então nós temos aqui a colocação que eu quero ter como básica é que a deformação, ou a placa, que eu estou chamando de que mesmo? Placa? Pista. A placa, né? A pista é outra coisa. A pista está no meio, está dentro da placa. A pista ou o redondo, e a figura, ou o figural. Redondo da pista. Tanto faz, redondo ou pista. O redondo ou a pista, essa é a placa, eu estou chamando de placa. E a figura ou figural, como a deformação, são essenciais. Isso daqui tem uma importância enorme. Quer dizer, é essencial a obra, não é acidente da obra. Aquilo é da essência da obra. Então, mais do que nunca nós compreendemos alguma coisa fantástica. É que a obra do Bacon, para ser feita, tem que ter sido pensada. Porque não é uma obra da imaginação. A imaginação faria aquilo para ter prazeres. O Bacon não está fazendo uma obra para os prazeres. Ele está fazendo uma obra do pensamento. Aí poderia se dizer a diferença que existe no Fileto, vocês poderiam colocar entre os prazeres do corpo e as alegrias do pensamento, do intelecto. O Bacon é nitidamente um demonstrador de que não há arte sem pensamento. Nós vamos colocar então essas 4, né? Eu coloquei 4, não foi? O aplá, a pista, a figura e a deformação. Componentes essenciais da obra dele. Em seguida, vou fechar aqui, que não importa mais, as cores pesadas. As cores pesadas, eu estou usando a noção de cor pesada, e vocês podem perguntar para mim, eu acho que vocês tiverem problema, vocês têm que perguntar. Porque não é possível que vocês sejam aluno meu e não entendam de tudo, não entendem muito, vocês vão ter que entender. Então vocês perguntam sempre, porque isso vai crescendo entre vocês. Então, quando eu falar que no Bacon está havendo cor pesada, é apenas uma confrontação com um concreto. Eu vou dizer, o Paul Klee antecipou Schoenberg. Antecipou e ultrapassou ele, porque o que ele encontra é um ponto caótico, que ele chama de ponto gris, e aquilo dali é exatamente o caos sonoro que vai afundar esse mundo daqui, e ele expressa esse caos sonoro nas suas, nos seus instrumentinhos, mas também expressa ele na pintura, fazendo sobretudo aquelas máquinas que ele faz. Você vê que coisa incrível, a máquina de Borgia, aquela coisa que é uma de você ficar de joelhos deslumbrado com a escultura. Bom, então eu mostrei beleza pelo material sonoro,
pelas práticas para atingir o material sonoro, no caso da música, e no caso da pintura, que seria a produção do ato formal, digamos. Agora, o Deleuze, quando ele investe para constituir uma estética pictural, e esse investimento que ele faz para construir a estética pictural na obra dele é muito grande. Evidentemente, Deleuze é altamente influenciado, eu vou explicar isso para vocês, pelo sublime dinâmico do Kant, altamente, marca ele. Então, quando ele vai buscar a construção de uma estética pictural, ele vai se unir com a arte egípcia, barroca e gótica. Ele se une com essas três. Prestem bem atenção nessa aula, né? Ele se une com essas três correntes. E aqui, Gótico, o que mais? eu falei o quê? Barroco, gótico e egípcio. Agora eu tenho que fazer uma pausa aqui, porque eu não vou diminuir o rigor da aula. A qualidade da aula, eu não diminuo a qualidade da aula. Mas, porque eu diminuí. Não é, não tinha feito. Ou diminuir, eu morria. Então eu diminuía. Por que eu estou falando isso? Muito otário. Barroco, gótico. Ah, tá. Então, se o Deleuze torna-se um pensador buscando a fundação ou o fundamento da sua estética, né? Tocando lá embaixo. Hein? Estão tocando lá embaixo. Deve ser Cristiano. Eu vou esperar o Sérgio descansar. Todo mundo descansadinho, porque tá bem aula. Tatiana está cansada. Ela pode ser ter um trabalho muito sensível e tudo, mas eles ficaram anos produzindo formas absolutamente iguais, aquelas pessoas assim, em termos de narrativa. Nós vamos usar a máquina muito bonita. Menina bonita. Nós vamos trabalhar muito os baixos relevos. Pode até marcar, baixo relevo egípcio. Baixo relevo egípcio. Porque eu disse para vocês que aqui chega um momento de aula que eu tinha que ser muito rigoroso. Então eu pensei que fosse a Cristina estava chegando, eu me revesti para a Cristina e esqueci para a Cristina. Então nós temos que ser muito rigoroso, né? E nesse rigor, eu vou dizer, e isso daqui, esse rigor é terrível, porque eu tenho que fazer uma teoria do cérebro, uma teoria da evolução, não vou fazer hoje, porque vocês não vão aguentar. E eu gosto muito, eu vou começar a falar muito sobre isso. Nós vamos ver que haveria duas posturas afetivas para produzir a pintura. Duas posturas. Uma chamada táctil, que seria pelo toque, tocar as coisas, e vocês sabem que a posição táctil que nós trazemos é a última experiência de realidade. Quando você quer afirmar que alguma coisa é real, você toca nela. Não é por isso que os fantasmas de Canterville são irreais. Você tocava e atravessava a mão. Então, a pintura táctil e a pintura ótica. O ótico e o táctil. O ótico é o gerador da perspectiva. Gera a perspectiva, gera a posição ideal. E a pintura táctil é a chamada na história da pintura, a pintura do ser. Enquanto a ótica é chamada pintura das aparências. Que é um exemplo que o Velvin dá de uma magnificência incrível. Que um pintor táctil, e esse pintor táctil é o renascentista, já é o táctil linear, se ele for pintar o Elton, ele está pintando o Elton aqui na tela, fazendo uma representação do Elton aqui na tela, e ele vê que o Elton tem botão na camisa, ele levanta, ele vem aqui, olha o botão da camisa, passa o dedo assim, e vai aqui na tela, reproduz aquele botão de camisa exatamente como o botão é. Então ele é o pintor do que é, pintor do ser. Enquanto que o ótico, ele olha para Elton, vê o botão da camisa daqui, todo sombreado, todo cortado,
a figura de fundo meio deformada, e ele toca isso na tela. Ele pinta o que vê. Então ele é o pintor das aparências. Entenderam bem aqui? Evidentemente que nós teríamos aqui, então, a célebre distinção entre linear e pictório. Né? Essa célebre distinção. Acabou a Coca-Cola, você foi tomando, né? Não, só tem um pouquinho. Não tô vendo. Isso daí numa investigação feita por um historiador da arte chamado Hegel, na arte egípcia, esse Hegel vai afirmar que a arte egípcia não é táctil nem ótica. Mas que é isso? Só pode ser táctil e ótica. Ele diz, não. Ele usa uma palavra grega chamada aptô. A-P-T-O circunflexo. E essa palavra quer dizer tocar. Então ele diz que a arte egípcia é áptica, com H. Que não é quando os olhos veem, nem quando a mão toca. É quando os olhos tocam. Os olhos tocam na pintura. O que mostra logo de imediato uma questão incrível e linda, que a arte egípcia pressupõe uma relação entre o pintor e a tela de proximidade. Entre o pintor, a tela e o modelo de proximidade. A distância é produto do óptico e do linear. Vocês entenderam? Então o conceito de distância está incluído tanto na arte ótica quanto na arte táctil. Então a distância, onde há distância entre um e outro, entre onde há distância entre um que vê e um que é visto, você tem um espetáculo. O óptico e o linear, o tátil, é teatral. O teatro. O teatro com a boca italiana ali na frente. Enquanto a arte áptica, ela rompe com a distância. Ela vai produzir uma aproximação. É nessa aproximação que vai começar a ser gerada essa ideia dos olhos tocam. Foi bem assim? Bonito, né? Excepcional. Bom, a pintura egípcia não é basicamente uma pintura para descrever as leis dos nossos, dos faraós, etc. Pode ser. Nem isso não impede que ela seja áptica. Ela pode ser para servir a um senhor cristão, a um senhor egípcio, a um senhor, qualquer senhor. Isso não impede que ela tenha, ela funde essa tradição áptica. Por quê? Não tem nada a ver. Você falou sobre conteúdo de obra. Não sei se vocês entenderam a resposta que eu dei, então não tem nada a ver essa questão. A questão que eu já disse para você qual é. Vai examinar, é teu campo, vai correr atrás de baixo relevo. Porque é pelo baixo relevo, usado pelo egípcio, que nós vamos entender o porquê do ápice. Entendeu, Eduardo? Então, o baixo relevo já fica uma questão sua, me dá a resposta daqui uma semana sobre o baixo relevo, tá? Então, esse baixo relevo está ligado não ao óptico, nem ao tátil, mas ao ápice. Esse ápice, o Deleuze vai considerar também a obra de Francis Bacon, que mostra o egipcianismo de baconiano. Foi bem, né? Acho que nós estamos indo muito bem. Até material sonoro eu já trabalhei aqui, Cristiano. Sei você perto, sou corajoso ou adúltero. Falar em matemática sem Tatiana e falar em música sem Cristina, é adúltero. Chamem-me de adúltero. Mas adúltero é uma forma. Então chame de perverso, que é o material sonoro. É perverso. Mas então, nós vamos encontrar, né, o áptico, né, como eu coloquei na obra, do Bacon, né, do egípcio, do Bacon. Mas aí vem a modificação que o Bacon faz, esse áptico. Ele já faz uma modificação, e isso daqui seria o fundamento mesmo da compreensão. Porque a arte, como a filosofia, vou abandonar a ciência aqui para não dar complicação,
A filosofia pega um conceito e a arte pega um grupo de afetos. A filosofia, quando pega esse conceito, o que ela tem que fazer é renovar o conceito, sob pena de ficar subordinada. Então, os grandes filósofos são os renovadores conceituais. É isso que é a filosofia, o fundamento da filosofia. E na arte, o processo é o mesmo. Seria uma estupidez se o Bacon mantivesse o hábito egípcio. Ele aí iria buscar soluções egípcias. E quando você quer buscar soluções egípcias, o melhor é ler o Panóptico, nem eu Egito. Ler o Panóptico esgota. Né? Então você lê o Panóptico, já sabe quais são as soluções egípcias. Então o seu Bacon iria o Panóptico e não. Ele vai criar então o hábito em função das suas tendências que são liberar o material pictórico. Eu chamei de material pictórico. Agora, material, está indo bem assim? Não é matéria. Não confundir esses dois conceitos. Porque você vai encontrar na tradição do pensamento ocidental esses dois pares, matéria e forma, o tempo inteiro. O tempo inteiro você encontra esses dois pares. O Deleuze não está trabalhando com esses dois pares, porque ele está indo além, ele está indo no fundo disso. Ele vai trabalhar com material e força. Então, o que Bacon quereria liberar seria material e força, mas aí você estaria encontrando a mesma questão na música, conforme a estética deleuziana. Liberar o material e a força. Tá certo? Ou então a gente pode aqui, eu vou usar um pouco, Cristina está aqui, ela me garante, eu vou usar um pouco, no momento em que John Cage deu um som a outro som, muitas vezes coloca o silêncio, correto? Coloca o silêncio, e bem o menino, o Cage, não coloca esse silêncio como relação entre sons, entre estes sons. O silêncio para ele é também um material sonoro. Vocês conseguiram entender? Então ele quebra com o silêncio, ele quebra a relação, porque o silêncio não faz relação. Ou seja, pode-se dizer que nesse momento John Cage é pensador das singularidades, como Francis Bacon seria, como, né, fundando então a obra deleuziana. Foi bem assim? Foi bem compreendido aqui o que eu disse? Então agora, a partir disso, nós começamos a poder fazer uma penetração, ainda não muito teórica, mas um pouco teórica, porque é muito difícil ainda, penetrar nesses aformais. Entenderam aqui? Penetrar nesses aformais, né, que inclusive a Cristina vai ter que começar a me ensinar muito isso. Quer dizer, a partir de agora eu vou sequestrar você, né? Você está perdido comigo. E trabalhar nesses aformais, porque o que eu estou dizendo é o seguinte: você vai encontrar, por exemplo, material pictórico. Então, o material pictórico, todos esses autores querem liberar, é o que eu estou chamando de material sonoro, na música de material sonoro. Que, por exemplo, o Cézanne chama de sensações. Chama de sensações. Acredito que o Bacon chama de forças. É liberar isso. Liberar isso. Então, eu vou tentar agora mostrar isso para vocês. De uma outra forma ainda. E vocês estão vendo que a aula deu uma declinação de ciência lógica, né? Nasceu ciência lógica e fez uma metamorfose, viu? Transformação. Transformação para arte. Certo? E aí foi o meu espírito aristocrata que se rendeu à presença da Márcia. Ela fica toda envergonhada. Mas é verdade. É verdade, porque eu sou um admirador, assim, incrível do trabalho dela. Tá, não quero saber, né? Mas especialista Não adianta, o que vai fazer? não gostar de chamar atenção. Falei a verdade. Mas você merece um desculpa. Então, Deleuze, ele se inclui no pensamento que produz renovação. Esse conceito de renovação é de uma importância fundamental. Porque, por exemplo, quando vocês pegam a obra do Spinoza, a grandeza da obra de Spinoza é que ele renova um conceito neoplatônico, o conceito de emanação, ele renova no conceito de expressão. A filosofia é isso, exatamente. Liberar das formas.
liderar das relações, penetrar nas singularidades de Portugal. Então, beleza, eu disse, se liga a arte barroca, a arte gótica e a arte egípcia. Na relação que ele faz com a arte gótica, porque eu mostrei para vocês a importância, por exemplo, da cor, do bacon nuclear, de alguma forma eu falei, meio vagamente, sobre volume, que é uma questão, por exemplo, que é a carne desse menino, né, do Lucian Freud. Aquilo dali é trabalhar com volume, é trabalhar com relevo. Né? Nitidamente ele quer produzir uma coisa nova dentro da obra, que é a ideia de carne. A ideia de carne não é uma ideia nova. A ideia de carne já está muito trabalhada pela fenomenologia desde a década de 30. Mas me parece que, inclusive, essa ideia ela é poderosíssima na obra do Foucault, nesse livro que não saiu. Né? Parece que não saiu, é um livro sobre a carne. O livro sobre a carne do Foucault nós não temos ainda, que aparece muito, sei lá, não publicaram o livro. Acho que o próprio Foucault disse que não queria que publicasse mais nada. Mas será que ele não consegue xerocar? Fala alto. Então eu pensei... Xerocar? Vocês não publicam a obra, você vai lá no centro do corpo xerocar, é mata Não, você. mas parece que tem algum... Você não sei se eu estou falando a verdade, cara. Então a noção de carne, que é nítida no Lucian Freud, certo? Nós vamos trabalhar na fenomenologia. Então a fenomenologia não trabalharia no... Ela falou muito bem na aula passada, a diferença inglesa, né, de body para flash. Body, corpo, flash, carne. Né? Então a fenomenologia não trabalha no corpo, trabalha na carne. Na carne. Vocês estão entendendo isso? Não é o corpo, é a carne. E aí dá, se você falar isso aqui, dá para entender perfeitamente a questão do Deleuze com o Bacon. O Bacon trabalha nos ossos e nos nervos. Lucian Freud confrontando é muito bom, porque o Lucian Freud é carne nítida. O Bacon é ossos e nervos. Vocês viram que eu disse que ele trabalha com hábito, que é a proximidade. Essa proximidade aqui é uma coisa muito difícil, é uma posição do espectador muito nova. O espectador vai receber um jogo diretamente no seu sistema nervoso. Isso eu tenho que trabalhar com isso, que eu disse muito rigor para vocês entenderem. Então é uma obra que ela atinge diretamente o seu sistema nervoso. Está muito próximo do corpo sem órgão de Arthur. Tá certo? Agora o Deleuze, então, vai avançar para dar conta, eu disse já volume, disse já, o que mais que eu disse? Volume, cor, falei volume, o Deleuze vai trabalhar agora na linha, que é umas... O que é a linha? Você tem aquele trabalho do Foucault sobre a inflexão da linha, né? A diferença do Kandinsky, que faz uma linha morta, enquanto o Klee faz uma linha criativa e genética. Isso é nítido na confrontação da obra do Kandinsky e do Klee, ainda que ambos pertencessem a Bauhaus, eram diferenças nítidas. O Deleuze vai se introduzir então nessa ideia de linha, e ele aí vai se ligar aos góticos. Vai se ligar aos góticos, dizendo que a linha que ele trabalha é a linha melódica que vem do norte, né? Qualquer coisa assim, linha melódica que vem do norte. O que ele está dizendo aqui, está aparecendo aqui, nesse conceito de linha, é a distinção que o Deleuze vai fazer. Isso vai me dar muito trabalho, porque eu vou entrar em muitas coisas, aí eu posso até passar um pouquinho de ciência lógica, porque eu entro em cérebro e tal. O Deleuze vai fazer uma distinção de linha, chamando linha abstrata e linha concreta. A gótica é a linha abstrata melódica que vem do norte. Ele fala numa linha abstrata e numa linha concreta. Se você pegar um navio e fazer o percurso que o navio faz no mar, é evidente que esse navio está traçando uma linha nesse percurso. Uma linha imaginária, né? Mas ele está traçando uma linha. Então o navio, quando vai para o mar, ele chega em portos. Porto A, Porto B, Porto C. E os portos em que ele vai
para os quais ele está se aproximando, são a orientação desse navio. Ele se orienta pelos pontos, que são os portos. Isso é a linha concreta. A linha concreta, ela é constituída pelas suas pausas. Entendeu? Enquanto a linha abstrata é o traço sem portos. Sem portos. Então está muito nítido que essa linha abstrata é infinita. Uma beleza isso aqui, né? Esse que você falou é abstrata é o É quê? infinito. Essa linha abstrata, isso é uma linha abstrata ou uma linha nômade. Ela não se explica pelas paradas, pelos pontos, pelos repousos. E a observação deleuziana é que essa linha está no barroco, mas eu marquei o barroco como dobra, né? Mas sobretudo no gótico. No gótico. Essa linha, como eu disse a vocês, não se explica pelas pausas. Quem se explica pelas pausas, ou pelas orientações de porto, né? Bom dar esse exemplo, né? É a linha concreta. Essa linha abstrata é desorientada, é desconectada. Ela não pertence ao sujeito humano. É exatamente isso que Adorno, no livro dele sobre Schoenberg, acusa de insuportável, que é exatamente o desconectado, o desnaturado, né? Que seria o que ele acusa como o desumano deve ser destruído, e é exatamente o fundamento da obra de Deleuze. Então eu vou dar uma paradinha dos 2 minutos para descansar. Eu acho que foi excepcional até agora, foi um magnífico 2 minutos. Que livro é esse que você está falando? Não é livro, é obra. Você não conhece a obra do Luciano Freud? Ah, você tinha que ter apanhado o livro lá, tem, amanhã vai lá buscar, tem, não tem isso? Aquela que eles me deram? Tem que estar. É a única coisa que eu posso dar, eu não tenho livro do Luciano Freud. Agora você pode ir na terça-feira, que eu acho que é meu, você tem. Você vai na terça-feira que você vê o Luciano Freud, está à exposição em Nova York, para aqui. Mas eu posso trazer o livro. Vai lá, pode trazer o livro. Eu acho até que, inclusive, vocês que são fotógrafos, Carlos e Jorge, vai fotografar Francis Bacon, nunca precisa de magazine, nunca para você. Você fotografa também o. Mas hoje eu digo os carros. Pode fotografar o Eu não Freud. acreditei quando cheguei, subi por todo. Você procura saber quem é o Freud amanhã. Nós que furar, vai atrás amanhã, depois ela vai fazer isso. A percepção lida todo o tempo com figura e fundo, quer dizer, com continuidade, discontinuidade. Forma e fundo. Não, olha, a figura e fundo é uma explicação muito clara na obra da Gestalt. Eu vou explicar isso detalhadamente para vocês, porque é exatamente a figura e fundo que é o produto da percepção. A percepção está lá, isso. E em perspectiva. Tanto que quando você encontra a obra do Van Gogh, uma das questões dele é quebrar perspectivas. O céu estrelado, o que ele faz no céu estrelado? Ele joga uma infinidade de perspectivas para te enlouquecer, te direcionar. Isso aí é toda a sua percepção visual, toda a percepção. Ah, não, mas... Isso Sim. com continuidade e descontinuidade. Sim. Aí não tem nem que examinar bem o que você está falando, mas figura e fundo sempre tem uma. Inclusive dizem que o fundo do som é o silêncio. Dizem que o Bacon, então Cage, estava desocupando essa posição de figura e fundo, jogando o silêncio. Você fala na linha concreta, também é a mesma coisa. Se ela se orienta pelas pausas, é também essa dualidade aí de continuidade e descontinuidade. A continuidade da outra linha e a descontinuidade da concreta. A descontinuidade, a concreta, ela é percebida pelas suas descontinuidades, que são as pausas. Exatamente. A outra então é imperceptível. É imperceptível, ela não tem pausa, Ela não tem pausa. nada Ela disso, escapa exatamente. Ela é uma linha de força. Ela é uma linha de força, mas aí ela é imperceptível, mas é exatamente isso, que no caso, se eu fosse aplicar o B, ele jogaria a deformação exatamente para liberar essa linha. Não sei se ficou claro. É lidar com o imperceptível, é exatamente isso. Mas usar instrumentos para quebrar a forma, quebrar a estrutura, quebrar a relação e entrar. Essa é uma experiência chamada de dinâmica. Foi interessantíssimo o seu fechamento. Muito interessante. Eu ia descansar, Pedro. Eu estou um pouquinho sem água, vou tomar um. Eu estou viciado em bomba. Tem água aqui. Dá uma bomba aí. Água. Quero.
Que é isso? Ficando viciado nisso, né? Viciado mesmo. É Só acho que o meu Não. Pode mastigar, não. É só chupar. Ah, não pode mastigar? Ah, mas é muito gostoso. Só chupa. Mastigar lá. Tudo com limão e sal. Quem gostava disso era o Bartley, O né? violino tem um panela dizendo que tinha até canela. Bolinho de gengibre. Mas daí só limão. Não? Presta atenção. Olha lá, hein? Meninas. Né? Você vai lá no meu quarto, tá cheio de gengibre. Eu sou igual aqueles caras da Você fez aquele impulsão? aqueles do século XVI, tinham medo de vampiro, botava água, não sei o que pra cá. Eu só tinha. É gengibre, é milhares de gengibre. São socadores para tudo quanto é lado. Não pode ser um desses, não? Ponto final em arte, tá? Descansar um pouco de arte, né? Se eu botar gengibre na água, que abre tudo. Pra tomar com água? Não, você bota na água quente. Nossa. Vai botar dentro do vaporizador sem vaporizador. Dentro do Porque ele é vasodilatador, Gigi. Então vai tirar tudo isso aqui. Vocês devem ter percebido, não percebido, mas é nítido que na exposição que eu fiz da música e da pintura, ambas, nitidamente, visam uma ontologia. A ontologização do material, desfazer a forma, a relação à figura, para produzir uma ontologia. Tem com que é produzir uma ontologia. É uma paixão ontológica. Vocês estão entendendo? Ana, você tem esse baleno, aspirina, eu trouxe desse negócio aí? Não? A Renata tem. Então, o que eu estou falando para vocês, então, é uma ambição ontológica que está passando nitidamente na obra, tudo que eu citei em termos de música e em termos de pintura. Tá? Então, acho que na aula passada, aqui eu vou devagar para ver se isso é real, eu fiz uma distinção Eu botei isso aqui para você tomar. eu fiz uma distinção entre o quê? Aonde? Quando? Na aula passada. Eu expliquei, por favor, se vocês não lembrarem, fala. Eu expliquei que a ciência é uma prática ontológica. Todo mundo lembra disso? Você estava, Cristina? Não foi na aula passada, eu fui uma outra aula. Prática ontológica. E a filosofia, originariamente, ela faz uma metafísica. Ela se confronta com a ciência. É rival da ciência, agonística. Mas no século XIX, já no século XIX, a filosofia se torna uma reflexão crítica sobre a ciência. Reflexão crítica sobre a ciência, quer dizer, a filosofia deixa de ser ontológica para se tornar epistemológica. A epistemologia, então, é uma reflexão crítica que a filosofia sai sobre a ciência. Essa reflexão crítica é, sobretudo, a análise dos operadores científicos, no sentido dos cálculos de predicado, cálculos de classe, cálculos de relações, nas inferências, nos raciocínios. Você lê a princípio a matemática do Bertrand Russell, você vai encontrar ele trabalhando nisso tudo. Ou seja, ele está trabalhando exatamente nos operadores científicos, que seria a questão exatamente da epistemologia, aí, inclusive o Wittgenstein, no mesmo caminho. O Descartes retoma a filosofia
e faz dela uma ontologia. Mas não faz uma ontologia para rivalizar com a ciência. Ele faz uma ontologia para buscar, olha que isso é provisório, no ser, buscar no ser aquilo que a ciência encobre. Veja se ao dizer assim, eu não estou fazendo uma semelhança imensa entre Bergson e Francis Bacon. Mas eu estava pensando. Porque ambos teriam alguma coisa que impede chegar lá. O Bacon trabalha com a deformação para chegar lá. Então eu posso dizer que a deformação é parenta da intuição em Bergson, que a intuição é o método de aperfeiçoamento para atingir a intuição. Você entendeu? No tempo todo que você estava falando, só lembrava disso, né? Fica muito. Você sente essa proximidade. Proximidade impressionante. Aliás, a proximidade ainda é maior, eu estou usando o Bergson, ainda é maior que o Spinoza. O Spinoza, então, é chocante. Você diz, não é possível, incrível. Ainda que esteja na pintura ou que esteja na filosofia. Mas o que eu estou marcando aqui é que Deleuze, na filosofia, ele trabalha com ontologia, ele não é um epistemólogo, isso é definitivo para nós, tá? Entendeu? É a ciência, que é, olha o movimento dificílimo aqui. Um material, uma matéria, não um material, uma matéria apreendida e trabalhada pelo intelecto, o objeto científico é propriedade do intelecto, da mesma forma que o objeto técnico também é propriedade do intelecto. A gente tem que estudar um pouco os objetos técnicos, porque a vida é tecnológica. E o ser social também é propriedade da inteligência, do intelecto. Então a ciência lidaria com o objeto científico e o objeto científico seria apreendido pelo intelecto. O Bergson, quando faz a ontologia dele, ele não quer rivalizar com a ciência. Não quer rivalizar com a ciência. Mas, simultaneamente, ele não quer ser servo da ciência como a epistemologia é. Bergson é nobre, servia a ninguém, nem a Deus. A Deus acabou servindo, né? Deus todos nós acabamos servindo. Então, ele não cria uma filosofia para rivalizar com a ciência, nem uma filosofia para servir a ciência enquanto epistemologia, está bem claro, como reflexão crítica? Ou não está claro? Nem está claro, tá? Então o Bergson vai fazer uma ontologia que tenha com a ontologia da ciência uma ressonância. Uma ressonância. Daí a preocupação do Bergson em entender bem a teoria da relatividade, sobretudo a teoria da relatividade, mas eu vou acrescentar a física quântica, não, sobretudo a teoria da relatividade, porque seria o modelo de ciência que ele teria na frente dele. E a ciência se transformando, ou se deformando, e o Bergson fazendo uma filosofia que pudesse ressoar com a ciência. A teoria da relatividade é uma teoria do tempo. Então é o tempo pensado na ciência e o Bergson é o tempo pensado na filosofia. Tá certo? A ontologia do Bergson é literalmente a ontologia da duração. A duração vai nos dar problema, é claro. Porque a duração se dividiria então na matéria que é apreendida pelo intelecto. Que eu falei, a duração se dividiria na matéria que é apreendida pelo intelecto e no vazio que é apreendido pelo pensamento, pela intuição. Vocês entenderam? Mas essa matéria que o intelecto apreende, ela esconde o objeto da filosofia. Está bem assim? Ou não? Está bem? O que vocês acham? Até um certo ponto, né? Porque a violência teórica que tem aqui é muito grande. Essa matéria... Você pode dizer, então, assim, o que o intelecto apreende é espaço, né? Então o espaço esconde o tempo.
Aí daí você inicialmente apreender o espaço como... Mas você vai ver que não é bem. É e não é. Pois é, mas isso daí é que produz a possibilidade de uma confusão, né, quando você vai pegar o tempo submisso ao espaço. Na realidade, eles um encobre o outro, mas não há essa Não é isso. condição. Está muito bem colocado. Então o intelecto, ele tem um sinônimo. É bom senso. O bom senso lida com essa matéria. Lida com essa matéria. E o que Bergson chama de intuição vai lidar com o objeto da filosofia, que eu chamei de objeto ontológico. Está bem claro aqui? Tá, Tatiana? Ou não? Vamos ser triste, hein? Vamos trazer uns cubanos para cá. Onde está? A intuição A intuição que aprende, o que tem mais? o intelecto aprende essa noção. Então, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, vou dizer muito fácil mesmo, vou fazer nenhum dado teórico. Quando a vida aparece, a vida é uma dobra nessa matéria. A vida emerge dessa matéria. Isso vai se chamar a primeira síntese do tempo. O tempo nasce com isso daí. O tempo da ciência. O tempo dos corpos, a teoria da relatividade. Mas o Bergson não vai fazer uma outra ontologia? Ou não? Vocês não entenderam? Não entenderam? Não entenderam? Eu estava pensando outra coisa. Não, eu disse que essa matéria daí é ela. Isso que eu estou falando, a inteligência da vida com essa matéria, isso é o surgimento da vida. A vida surge sob o regime do matéria, o tempo é linear, a flecha do tempo. A vida surge sob esse regime. O Bergson não está trabalhando nisso. Ele está trabalhando no objeto filosófico. O objeto filosófico é para Bergson aquilo que deve ressoar no objeto científico. Então esse objeto filosófico em que o Bergson vai lidar, nós vamos chamar ele de segunda síntese do tempo. Foi o melhor meio que eu encontrei aqui para explicar isso para vocês. Então o que eu estou dizendo é uma coisa terrível, nós vamos ter que discutir, lutar com isso. O que eu estou dizendo para vocês é que a primeira síntese do tempo, ela seria suficiente se não houvesse a intuição. Pela existência da intuição, a primeira síntese do tempo é insuficiente. A intuição vai descobrir outro tipo de tempo. O primeiro chama-se, vamos dizer, a matéria e o presente. O segundo chama-se a ontologia do passado. A duração, ela se apresenta em duas metades, da mesma forma que o ser de Platão se apresenta em duas metades, é o sensível e o inteligível. Platão fala em dois mundos. O Bergson fala que a duração tem dois tempos, presente e passado. Presente e passado. Então são esses dois tempos que são os elementos da duração. Então a noção de duração tem que ser pensada, muito bem pensada, para não se falar asneira, porque a duração não se identifica com o presente. O passado também é tempo, né? Está bem claro isso? Então o Bergson lidaria com uma das metades do ser. Eu posso dizer assim? Ele lidaria com uma das metades do ser. Qual? A ontologia do passado. Seria o objeto da filosofia. Não está claro, não? E o Einstein lidaria com a outra metade. Mas acho que não está claro. Está muito claro. Tá, Léo? Todo mundo está achando claro? Mas agora, o Bergson botou a filosofia para ressoar na ciência. E evidentemente a ciência ressoar na filosofia. Porque quando você pega a filosofia de Kant, por exemplo, o Kant modela a filosofia dele na ciência de Newton. Então a filosofia se submete ao campo científico. No caso do Bergson, não. Ele não está fazendo uma filosofia modelada na quântica ou na teoria da relatividade. Nada disso. Ele está fazendo uma filosofia buscando o tempo filosófico, o objeto ontológico, o tempo enquanto ser. Está claro?
Então as duas metades bergsonianas são duração. Elas são duração. Eu acho que foi bem claro o que eu disse. Né? E elas ressoam uma na outra. Ressoam. Essa ressonância é surpreendente, né? Vou deixar para a hora que vem, senão eu não vou aguentar a barra. Essa ressonância, ela se distingue daquilo que eu disse do Kant com Newton. A ciência é o modelo da filosofia do Kant, como Newton. Certo? Ou a filosofia é um jogo epistemológico, uma reflexão crítica sobre a ciência, ou a filosofia é uma ontologia de ressonância. De ressonância. Então, foi bem. Mas você está querendo colocar... Eu não estou querendo nada. A ciência estaria na primeira síntese. Não, exatamente não. A ciência clássica, aí está ótimo, a ciência clássica fica na primeira síntese, ela não sai da primeira síntese. Então, quando ela for pensar termodinâmica, o que a ciência clássica encontra? A flecha do tempo. Mas agora, a filosofia ressoa na ciência. Isso quer dizer o quê? O tempo da filosofia impregna o tempo da ciência. E aí você encontra uma termodinâmica com bifurcações. Esse seria perigosinho, entendeu? Então você poderia colocar o tempo da filosofia a virtualidade. Abre de qualidade. Abre a virtualidade. Então, o que implica em dizer, é isso que eu quero explicar com ressonância, você não pode mais pensar o campo científico sem um objeto ontológico da filosofia. Você tem a junção das metades e não fazer aquela distinção platônica de dois mundos. Juntam-se as duas metades. É presente passado, é o atual virtual. É o atual virtual. É o atual, mas então nós estamos cedo na compreensão disso. Porque eu preciso não demorar muito com Bergs. O Bergs é muito rico, mas eu não vou demorar muito. A minha questão, que parecia que ele agora estava com as perguntas de Silva muito bem feitas, eu compreendi, vocês não estavam dando importância à ressonância. E é a ressonância que eu quero fixar, que é o fato de você, numa ciência clássica, ela se submete à primeira síntese do tempo e trabalha com hábito, percepção, intelecto. E já uma ciência com essa introdução da ressonância, você não pode pensar no campo científico sem pensar no campo filosófico. E elas ressoam uma outra. Está entendendo? Então, por exemplo, claro que há uma autonomia da ciência e há uma autonomia da filosofia. A filosofia não depende da ciência. Porque a filosofia de Kant dependia da ciência, do modelo do Newton. Nem a ciência depende da filosofia, que seria o caso da epistemologia. Não há dependência. Ciência e filosofia têm autonomia. Elas têm autonomia, mas elas ressoam uma na outra. Elas são intercessoras, né? Intercessoras. São intercessoras. E aí você Pode usar esse nome se são intercessoras. E aí você tem, provavelmente, eu até chego a tremer nas peças dela. Me parece que nós estamos diante de uma evolução científica do século XVII.